Olá, boa tarde. Nós vamos dar início à conferência, então, sobre a Marie Curie. Agradecemos aí a presença de todos, a gente já está vendo aí a Dária, a Tereza, o Rodolfo, a Sandra, Vilps, e nós temos aqui na sala da PEX também a participação do Wildenilson e do Gustavo. Então, eu gostaria de falar que esse ambiente de palestra, essa conferência, todos são convidados a participar. Então, qualquer questão que vocês têm um chat, um ambiente de chat, de escrita, à esquerda da tela de vocês, onde vocês ali podem escrever, por exemplo, se vocês querem fazer uma pergunta, aí eu posso estar liberando aqui, eu explico onde vocês vão interagir pelo microfone para fazer uma pergunta. Tá ok? Qualquer outro problema, algum detalhe mais técnico, vocês podem também estar escrevendo para a gente tentar aí ajustar ou melhorar o ambiente da melhor forma possível. Bom, então eu vou passar sobre a questão da Marie Curie. Ela nasceu em 1867, e dessomou em 1934, ou seja, ela viveu 65 anos. Depois a gente comenta mais algumas questões aí sobre esse processo da vida dela. A gente está passando já por uma outra transparência. Então nós temos aí o nome da Marie Curie, ela é conhecida por Marie Curie, mas o nome dela em polonês, ela nasceu na Polônia, é Maria Salomea Sklodowska. E ela nasceu então na Polônia e ela teve alguns apelidos. Na Polônia era muito comum essa questão de apelidos. Então ela era chamada muito de Mania. Era um apelido que mais chamavam ela, as irmãs, as amigas e tal, chamavam principalmente de Mania. E aí Maniúzia, Anciupécio, e aí tinha outros nomes. Então eram vários apelidos aí que eram passados então para Maria. E depois quando ela foi para Paris, ela passou o nome dela então para Marie, para ser matriculada na Universidade de Sorbonne. Então ficou Marie Sklodowska e depois Marie Curie, com um casamento então com Pierre Curie. Aí a gente só está dando alguns dados bem iniciais, mas a gente quer passar aí, antes até dessas questões mais técnicas, a gente vai passar algumas ideias básicas. Ou seja, a Marie Curie, ela foi a gente vai apresentar aqui essa conferência com base num paradigma consciencial. E a Marie Curie, ela foi uma cientista da área da química, da física, ela foi 2 vezes vencedora do Prêmio Nobel, a primeira pessoa a receber 2 vezes o Prêmio Nobel. Ela também trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial com unidades móveis de raio-x, a gente vai ver um pouco mais à frente essa questão, e ela contribuiu muito para o progresso da ciência como um todo e para o progresso da participação da mulher no contexto da pesquisa científica. Então essa é uma geral aí que a gente gostaria de passar com relação a Marie Curie, e agora a gente vai acompanhar mais alguns detalhes. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer questão ou contribuição, a gente solicita então que escreva ali no chat, e a pessoa tendo o microfone a gente pode liberar para fazer uma pergunta pelo microfone. Tá ok? Então a questão aí de nascimento, ressoma e dessoma. Ela nasceu, ressomou em novembro, dia 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, na Polônia. E dessomou aos 66, quase 66 anos de idade, em 1934, tá, com um diagnóstico de anemia perniciosa fulminante. E é um ponto importante aí para a gente colocar, que a Marie Curie, ela teve muito contato direto, aí boa parte da vida dela teve contato muito grande com material radioativo, altamente radioativo. Inclusive até o material, os cadernos de anotações que ela trabalhava na época, ainda hoje só podem ser manuseados com máscaras e equipamentos especiais para evitar a contaminação pela radioatividade. E claro que nessa época ela não trabalhava com nenhum tipo de equipamento ou aparato para se proteger das questões. Então a gente vê aí
até que ela teve uma vida, viveu até bastante tempo, nesse caso aí até 66 anos de idade, mesmo tendo essas questões. E a causa da adessoma dela, muito provavelmente, então essa questão de uma anemia mais forte, alguma coisa que mexeu no sangue, e isso teve uma relação forte então com a questão da radioatividade, exposição prolongada então à radioatividade. Algumas questões mais que a gente vai ver, importantes, a gente já está passando aí a outra transparência, com relação ao grupo karma. É bem interessante todo o processo da relação grupal mais familiar, mais próxima, que a Marie Curie presenciou. Então nós temos aí o pai da Marie Curie, foi um dos grandes incentivadores, então, das pessoas exemplares na vida da Marie Curie, era o Václav Sklodowsky, e ele era professor. Ele era muito ligado à ciência, gostava muito de pesquisar, ele era professor da área de ciências, então na própria casa ele já tinha material de pesquisa para fazer alguns experimentos, e ele era uma pessoa com bastante força presencial. Então a gente vê que isso contribui bastante, claro, para o próprio ambiente familiar aí da Marie Curie. A mãe também era professora, então os dois, os pai e a mãe, eram professores, e ela dessomou mais cedo, até quando a Marie Curie tinha 9 anos de idade, a sua mãe dessomou. Então a gente vê aí, a Marie teve mais contato, nesse caso familiar, até depois com o pai, do que com a própria mãe. A gente vai ver algumas questões aí, a gente vai expandir essas ideias. Se alguém tiver qualquer dúvida ou alguma colocação, a gente reforça a ideia que vocês podem fazer colocações ao longo da palestra. Ok? A gente vê aí que tem mais pessoas chegando na sala, a Florença, também do Rio Grande do Sul, está participando aí da conferência. Então, com relação ainda ao grupo Karma, a Marie teve 4 irmãos, a Zófia, Joseph, Bronislava e a Helena. Tá? E desse pessoal a gente vê uma relação bastante forte com estudos e tudo mais, que a gente já vai comentar em seguida também. Aqui, com relação ainda ao grupo Karma, a Marie teve, ela se casou com o Pierre Curie, físico, eles trabalharam juntos, fizeram muitos experimentos juntos, e ela teve 2 filhas, a Irene Joliot-Curie e a Eve Curie. Tá? Então, essas 2 filhas. Depois a gente comenta também um pouco sobre as suas filhas. Tá? E mais sobre o grupo como um todo. A gente está só dando uma geral. Ali tinha a foto, né, a foto do marido, a foto da Irene e depois a Marie com as 2. Aqui um ponto interessante, a gente vai começar a expandir então um pouco essas ideias iniciais que a gente viu agora. Um ponto já bastante curioso e interessante de estudar na vida da Marie Curie é a relação então do próprio grupo Karma. A gente vê que era um grupo Karma bastante específico, com algo bastante incomum, se destacava por essa questão do estudo e também uma relação forte com a questão do prêmio Nobel. Então a gente vê, a Marie Curie foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, o marido dela foi vencedor também de prêmio Nobel, a filha vencedora de prêmio e o genro também. E o outro genro, casado então com a sua outra filha, ele foi o representante da Unicef também a receber o prêmio Nobel da Paz. Então ele não foi nobelista, mas ele foi a pessoa, ele era diretor da Unicef quando a Unicef foi vencedora então do prêmio Nobel da Paz. Então bastante interessante esse vínculo grupo kármico, como é relacionado a uma questão positiva, então esse lado da ciência, do progresso, do avanço de pessoas exemplares com relação a essas questões. Então bastante interessante nesse sentido. Outro ponto também interessante, a gente já comentou, da mãe e pai serem professores. A própria Marie foi professora na Sorbonne e em outros colégios também, e os irmãos, muitos também trabalharam nessa questão das aulas e docência também bastante envolvidos, e também eram bons alunos. Tá? Então a gente vê os irmãos, ela teve 2 irmãos médicos, um irmão e uma irmã, e uma outra irmã trabalhava também
com docência. Também interessante quanto ao grupo Karma, a família era uma família de biógrafos. Tá? Então, isso, claro, no caso da minha pesquisa aqui em particular, até interessa. A gente olha esses detalhes, que às vezes não são tão detalhes, né? Às vezes saltam os olhos, mas a gente vê aí a questão. Ó. O pai era biógrafo, ela teve irmãos biógrafos, a filha foi biógrafa e a própria Marie Curie foi biógrafa. Ela escreveu uma biografia do marido dela. E também um capítulo sobre autobiografia. Então a gente vê bastante interessante essa relação aí do grupo nessas questões. Outro ponto interessante, a família do Pierre tinha uma relação também, o sogro, que ela conviveu muito tempo, ele era médico, então ela teve um contato bastante grande com o médico, a irmã também, onde ela morou um tempo em Paris, quando ela chegou na Sorbonne, também era médico, o cunhado era médico, e o outro cunhado, né, o irmão do Pierre Curie, também era pesquisador. Então a gente vê uma relação, parece que ela estava cercada aí de pessoas de um meio cultural bastante forte até para a época. Tá? Qualquer dúvida, a gente vê aí que tem pessoas entrando na sala. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar esse ambiente de chat, que é esse ambiente que está mais à esquerda de vocês. Ali embaixo tem uma linha onde vocês podem escrever, e no send vocês clicam então para encaminhar a mensagem aqui. A gente pode estar verificando para contribuir então até com as questões, com os interesses de vocês maiores sobre a vida da Marie Curie. A gente vai continuando aqui. Outro ponto interessante para contextualizar uma biografia é a própria época, o estudo então do Zeitgeist, ou esse espírito da época. E aí a gente vê, já vai fazer essa relação, claro, com aqueles pontos mais relacionados, fortes aí, com a vida da Marie Curie, com a influência da Marie Curie na própria programação existencial, ou nas atitudes, nas posturas que a Marie Curie trouxe durante a sua vida. Então, um ponto bastante particular era o seguinte: a Marie Curie era mulher e ela quis atuar nessa área então da pesquisa, do desenvolvimento, do universitário e tudo mais. E a gente vê naquela época uma pressão muito forte contra as mulheres. Então, por exemplo, a universidade na Polônia era só para homens. Ela não conseguiu fazer a universidade na Polônia, ela foi para Paris justamente porque lá em Paris já se permitia estudar, mulheres estudarem na universidade. Então ela conseguiu, teve um esforço, claro, para isso, para ela conseguir ir para Paris, mas lá ela conseguiu estudar. Claro que era uma minoria ainda também as alunas mulheres na universidade. Outro ponto que marcou muito a época, a vida da Marie Curie, foi a questão da opressão russa. O que vem a ser isso? Quando ela nasceu, a Polônia ela era dominada pela Rússia. Ou seja, na escola, a língua oficial, né, que seria ensinado na escola e tudo mais, era tudo russo. E existia uma pressão muito grande contra os poloneses, já que era um país que foi dominado. Então a gente vê aí, ela teve uma vida bastante repressiva, até desse ponto de vista mais político e tudo mais. Então a gente vê, ela, durante toda a sua vida, ela valorizou muito a questão da cultura, a abertura então entre países, diferentes nações. Ela trabalhou muito com o multiculturalismo, ela trabalhava com essas questões. Então isso fazia parte aí dos valores da Marie Curie. Outro ponto também interessante, questão do catolicismo, né? A gente sabe aí a Polônia até hoje tem uma influência mais forte da questão religiosa, apesar que o pai dela não tinha um envolvimento tão grande não, mas ela estava envolvida aí nesse contexto. Outra questão da época no contexto, a própria questão da ciência. Existia como se fosse uma vontade muito grande dos jovens, isso pode se dizer até um pouco junto aí com a questão do positivismo, que é o outro item que está ali logo abaixo, que muitos jovens da época tinham esse interesse, essa vontade pela pesquisa. E claro que era mais voltado realmente para os homens e não tanto para as mulheres. Mas queira ou não, existia na época um interesse maior, principalmente depois, então, quando ela foi para a França,
onde em Paris era considerado ali na época o centro do mundo, ou a cidade principal, do ponto de vista dos acontecimentos mais modernos da época. Então ela presenciou bem essa época aí da França, que a gente já vai ver agora em seguida a questão da Belle Époque. Tá? Então a Paris era considerada a cidade de luz, a cidade da Belle Époque, e a gente vê aí uma série de questões relacionadas, ou seja, a Marie Curie chegou bem nesse momento lá, um pouco antes da virada do século, em Paris. Então a gente vê aqui a frase então, que a Marie colocou, né? Miraculoso que os transeuntes falassem a língua que quisessem. Ou seja, antes lá na Polônia ela existia lá a pressão russa, né? A questão que não poderia estar falando polonês. É miraculoso que as livrarias vendessem as obras do mundo inteiro. Aí o multiculturalismo que a gente estava falando antes. Tá? Miraculoso, sobretudo, que aquelas avenidas em linha reta, em leve declive para o centro urbano, conduzissem a ela, Maria Sklodowska, a uma universidade de portas abertas. E que universidade? A mais famosa de todos, a que o século já era descrita como o resumo do universo, a mesma da qual disse Lutero. É em Paris que se encontra a mais célebre e melhor escola, chamam-lhe a Sorbonne. Então a gente vê aí um resumo, isso aqui na verdade foi uma frase que a filha da Marie Curie colocou no livro, eu já vou até apresentar esse livro. O livro, talvez a principal biografia da Marie Curie é o livro Madame Curie, foi escrito pela Eve Curie. Esse livro vocês encontram, ele foi um best-seller, um dos livros mais lidos aí, sobre biografias. Ele tem várias edições, várias versões. Então esse livro Madame Curie vocês encontram até com certa facilidade, mas principalmente nos sebos é mais comum até de encontrar esse livro. E esse foi feito então pela filha da Marie Curie, ela escreve muito bem. Dentre as biografias aí que a gente vê, realmente ela escreveu com muita qualidade esse livro, não foi à toa que foi um best-seller. E interessante também, como curiosidade, aqui para o Brasil, a primeira tradução foi feita pelo Monteiro Lobato. Tá? Então são pontos aí que a gente acrescenta só. Então a gente continua aqui com a questão da apresentação, a gente reforça a ideia, se alguém tiver dúvidas, vocês fiquem bastante à vontade para interagir na palestra. Tá? E continuando aí nessa questão do espírito da época, tá? O contexto de Paris, por incrível que pareça, Paris com toda essa abertura de ideias, abertura para a ciência, para o progresso e tudo mais, ainda era também uma sociedade muito machista. Então são algumas frases aí que a gente vê que choca bastante, mas eram até intelectuais da época que apresentavam suas ideias. Então tem aqui, eu já passo aí para uma pergunta em seguida. Tá? Uma frase, por exemplo, Woman is not a brain, né? Ou seja, a mulher não é um cérebro. Tá? Então a gente vê aí algumas questões bastante sérias. Deixa eu ver só uma questão, o Gustavo está trazendo uma questão aqui. Sobre o aspecto do desenvolvimento científico, não teria sido mais fácil ela ter nascido homem? Quais elementos da proex dela foram otimizados pelo fato dela ser mulher, no seu ponto de vista? Bem interessante a pergunta, Gustavo. A gente acha interessante aí trazer essas questões realmente para debate, isso é bastante interessante. Então, claro, a gente não tem assim uma resposta, é meio difícil passar uma resposta mais clara, mais óbvia, sobre as questões da proexis, no caso da Marie Curie. Tá? Ou seja, com precisão, exatamente era isso. Mas por tudo que a gente estudou, parece ficar muito claro o quanto foi importante ela ter nascido mulher e ter tido uma vida como a questão da mulher. Justamente parece que isso fazia parte da sua programação de vida. Parte daquilo que ela veio fazer, então, nessa vida, teria relações justamente com abrir portas para as mulheres nesse contexto científico. Justamente isso. Então, essa dificuldade, talvez precisasse uma pessoa com mais força, mais peso para trabalhar essa questão. E nesse caso, a Marie Curie conseguiu. Não é à toa que ela foi, por exemplo, mesmo com tanta pressão, tanta dificuldade contra as mulheres, ela conseguiu 2 vezes ganhar o prêmio Nobel. E ela conseguiu expandir muito a questão da ciência. A gente vai ver aí depois, ao longo da palestra, mais detalhes, mas ela foi uma das grandes incentivadoras da ciência como um todo. E ela fazendo esse papel,
ela também trabalhava muito com a questão das mulheres. Então ela chegou a dar palestra, inclusive, para associações feministas e tudo mais. Então ela participou muito desses movimentos sociais envolvendo a participação da mulher. Então eu acho que, não sei se ficou respondida essa questão, mas a gente pode trazer mais questões também para debate sobre esse aspecto. Ela fez, inclusive, no Brasil, ela veio uma vez ao Brasil para ministrar uma palestra justamente numa associação feminista aqui no Brasil. E isso, claro, tudo isso aí a gente vê assim, o quanto foi importante uma pessoa de peso para abrir as portas para as mulheres participarem mais nesse contexto de pesquisa, nesse contexto de estudo, nesse contexto científico. Tá? Então foi bastante interessante nesse sentido. Outro ponto que a gente vê também de pioneirismo da Marie Curie foi que ela foi a primeira professora universitária. Antes existiam já professoras, ela não foi a primeira professora, mas ela foi a primeira professora a dar aula numa universidade. Isso em função principalmente da dessoma do marido dela, o Pierre Curie, e ela assumiu a cadeira, a disciplina que o Pierre Curie trabalhava. Então a gente vê aí uma relação bastante forte e, claro, isso de alguma forma a condição dela sendo mulher, ela serviu de exemplo. Então a gente pode dizer que ela foi uma pessoa bastante exemplar nesse sentido, sendo mulher com tanta dificuldade, conseguiu superar. Então ela superou, por exemplo, essas frases que a gente vê aí, uma outra frase, quanto mais avançada a sociedade, mais pronunciada fica a divisão de trabalho entre homens e mulheres. Ou seja, uma pessoa aí querendo criticar bastante essa participação, ou seja, era quase como se cada vez que usasse mais o cérebro, menos a mulher se faria importante. E é justamente que a gente vê bastante contrário, mas essas frases até que hoje chocam a gente, até como que as pessoas trabalham com esse tipo de lógica, na época era bastante normal e bastante contrária à posição de uma mulher em destaque na área da ciência. Tá, outro ponto que a gente vê aí contra a mulher, a gente vê ainda muito hoje essa questão do adultério, por exemplo. Tá? Ou seja, para o homem é uma coisa bastante comum, mas para a mulher é considerado um crime com uma penalidade bastante grave. Outro ponto que a gente vê também com relação à mulher, quando ela concluiu o curso de ciências, somente ela e outra mulher se formaram na Sorbonne. E a faculdade e a universidade naquela época já tinha 9.000 alunos no todo. Então a gente vê aí, era uma minoria realmente as mulheres em destaque. Se alguém tiver dúvidas. Continuando o contexto, ela participou, ela teve envolvimento com a Primeira Guerra Mundial, isso faz parte, então, da vida da Marie Curie. A gente vai ver alguma participação dela depois, mas a gente não pode deixar de citar isso, esse evento durante a vida de uma pessoa. Acho que para quem estava num país europeu durante aí qualquer uma das duas grandes guerras, não só europeu, mas outros países, teve uma influência mais forte da guerra. Claro que isso pesa e é uma variável bastante relevante a ser considerada na vida de qualquer pessoa que estava convivendo com aquele Holopensene. Tem uma pergunta aqui, a Sandra Regina, né? Por favor, poderiam estabilizar o som? Está complicado seguir a fala do Cícero. Tá, a gente está vendo aqui para o Will responder. A gente quer passar em geral, então até para todo mundo que está ouvindo, a gente viu que tivemos algum problema com a qualidade da nossa transmissão da internet. Então talvez esse som decorrência disso aí, dessa questão aí da internet. A gente vai ver aí, talvez possa ir melhorando ao longo da conferência, mas não é certeza não. Tá? Obrigado então, Sandra. Outro ponto agora já interessante, partindo então para a infância da Marie Curie. Na infância, foi interessante, ela se destacou pela precocidade. Já aos 4 anos ela aprendeu a ler e ela estudou, então entrou na escola sendo mais nova, 2 anos do que as suas colegas de aula. Então, e mesmo assim ela era sempre a melhor da turma em todas as disciplinas. Isso é um ponto bastante de destaque aí. Foi interessante, até tem anedotas e vários casos aí da Marie Curie. Um deles era o seguinte, que a própria irmã dela em casa ensinava ela a ler
e assim ensinava algumas palavras, alguma coisa, e muito rapidamente ela aprendeu a ler. E até ela surpreendeu a todos na casa dela, uma vez que a irmã estava lendo, essa justamente a irmã que ensinou ela a ler, e isso ela era bem pequena, aí, justamente nesses 4 anos de idade, e aí ela meio que ficou impaciente ali com a leitura, parece que pegou o texto para ler e saiu lendo com uma boa fluência já, e isso surpreendeu os familiares que nem sabiam que ela sabia ler. Então ela demonstrou já precocidade aí na infância. Tá? São pontos aí que a gente acha relevante para entender o contexto maior. Daqui a pouco a gente vai ver aí a produtividade, então a gente vê que essas questões todas têm uma relação muito forte com a vida como um todo e com a programação existencial da Marie Curie. Na infância ela teve alguns terrores que eram comentados, a filha dela comenta essa questão aí, chama de terrores, tá? Não necessariamente eram terrores assim tão grandes, mas era comentado e ficou famoso então por essas questões. Uma delas a questão da opressão russa, a gente já comentou, questão religiosa na Polônia, a gente já falou também. Ela conviveu muito com a doença, esse é um ponto que a gente não tocou no assunto ainda, que é o seguinte: a mãe dela estava com suspeita de tuberculose e doente durante todo esse período da infância dela, ou boa parte do período da infância. Então a mãe dela não se aproximava e não tocava a Marie Curie. Então ela sentiu essa dificuldade de lidar com a doença, justamente aí para evitar uma contaminação. Então a Marie Curie ela ressentiu muito esse processo de afetividade com relação à mãe que ela teve. E ela conviveu com 2 mortes também na infância, e isso parece que marcou um pouco para ela. Foi a dessoma da irmã, quando ela tinha 8 anos, e depois no ano seguinte a mãe faleceu também. Então são alguns pontos aí. Já na adolescência, a gente tem aí a questão forte da relação da Marie Curie com um holopensene mais intelectual. Ela também participou de cursos secretos, junto lá com alguns primos delas em Varsóvia e tudo mais. Também teve essa relação, a gente acha interessante. E foi uma preceptora. Ela trabalhou então com ensino, com docência, para algumas pessoas adolescentes ou até mesmo crianças. Isso uma forma até de ela conseguir dinheiro para ir para a Sorbonne. E aí depois a gente comenta um pouco esse processo aí também. Ela foi para a universidade, então em 93 ela foi em primeiro lugar em ciências físicas e no ano seguinte se formou em matemática em segundo lugar da Sorbonne. Aqui nós estamos vendo uma foto da Marie Curie. A gente vai passar algumas outras fotos então. Está passando aí, já está mudando a outra foto. Aqui é uma convenção, um encontro científico. Aí vocês podem observar, né, a única mulher, então, nesse encontro todo era a Marie Curie. Isso foi bastante comum ao longo de toda a vida dela, era muito comum nessas questões científicas ela ser a primeira mulher a estar participando. E ela foi talvez aí a principal incentivadora da participação de novas mulheres, até com o laboratório do rádio, que era o laboratório que ela criou, então isso teve uma relação bastante forte, então, com a participação de mais mulheres. Então dá para se dizer que a partir da vida da Marie Curie, muitas outras mulheres começaram a entrar nesse meio científico. Antes até era proibido, tá? Ela teve locais que ela não pôde apresentar, só a única pessoa a apresentar foi o Pierre Curie, que era o marido dela. Tá? Depois, com a dessoma do marido, que ela começou a ter uma presença pública mais marcante. Antes, nos eventos públicos, quem aparecia era o Pierre. Ela, às vezes, até acompanhava, mas quem falava era o homem. Tá? Aí uma foto aos 21 anos. Aqui já com mais idade.
a produtividade. Com relação à produtividade, a questão das ciências. Então, a gente vai ver alguns tópicos aqui. Eu elenquei alguns tópicos que a gente vai ver com mais detalhe. A questão das ciências, as publicações, a assistência que ela trabalhou, o posicionamento da mulher e algumas viagens. Todos esses tópicos aí a gente vai ver com mais detalhes agora, de que forma que ela trabalhou então com a produtividade. No que diz respeito às ciências, a gente está passando aqui a transparência. Então ela teve aí a questão do rádium, ou seja, a descoberta na área da ciência. Então a descoberta do elemento químico polônio e do rádio, tá? 2 elementos então radioativos, tá? E ela determinou também o peso atômico do rádio. Um ponto interessante que a gente destaca é que o rádio, ele era na época considerado a substância mais cara do mundo, tá? Ou seja, ele tinha um valor muito grande, o rádio. Tem uma pergunta aqui da Ara Tereza, né, Schneider? Tá falando sobre o som, tá ok. O Will já vai estar verificando, tá? Com relação ao rádio ainda, tá? Então, o rádio ele foi usado no tratamento sobre o câncer, ainda a gente escuta muito a questão da radioterapia, tem uma relação muito forte aí com esse elemento químico. E a gente já comentou o Prêmio Nobel de Física e de Química, então, em 1903 e 1910. E ela foi a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. Com relação ainda à ciência, ela foi uma pessoa que ela teve um processo de docência, ou seja, ela ministrou aulas, então primeiro na Polônia para os camponeses, depois numa escola em Paris, de Sérvios, que era só para mulheres, e depois na Sorbonne, após a dessoma do Pierre. E também um ponto que a gente destaca para as pessoas mais ligadas ou relacionadas à conscienciologia é que ela trabalhava com uma espécie de tertúlias dentro do seu laboratório de pesquisa. Então, tinham determinados momentos que ela sentava na escada ou em alguns locais e reunia um grupo de pessoas e faziam conversas informais sobre assuntos científicos. Então, essa era uma prática bastante comum dentro do ambiente de trabalho da Marie Curie. Ela incentivava bastante a pesquisa entre todas as pessoas que participavam do laboratório que ela criou. Está vendo aí, passando para um outro slide, esperar só carregar na tela de vocês. A questão da produtividade, tá? Então ela expandiu a ciência, ela foi membro da Comissão Internacional de Cooperação Intelectual e trabalhou com o Instituto do Rádio, desenvolveu esse instituto que a gente acabou de comentar também, e ele era um polo de pesquisas de química, de física, de matemática, tá? Então, em torno do instituto que ela criou, foram desenvolvendo outros laboratórios de pesquisa. A rua ficou conhecida em Paris como um polo de pesquisa muito forte. Então, trabalhava também nessa rua o Jean Perrin, o Henri Poincaré, o Émile Borel, ou seja, pessoas notórias dentro de suas áreas aí de pesquisa. Tá? E um ponto interessante dentro da ciência, principalmente pelo fato de ser mulher, a gente destaca isso, é que ela recebeu 105 títulos honoríficos em pelo menos 21 países. Não que o título em si dá tanto valor para a pessoa em si, que a gente valoriza tanto na conscienciologia, mas tem um peso sim do ponto de vista de ser uma pessoa exemplar. Ou seja, ela era uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida no mundo inteiro e passando informações então importantes para as pessoas. Então, principalmente em função disso aí, da cientificidade, da questão de ser uma mulher pioneira na ciência, isso contribuiu então para ela expandir as ideias. Então a gente vê como bastante positivo esse movimento até que ela teve de receber títulos e tudo mais para contribuir até servir de exemplo para outras mulheres. Então ela foi uma grande incentivadora da pesquisa como um todo com esse tipo de característica. Tá? Se alguém tiver perguntas, vocês fiquem à vontade então.
Questão da produtividade ainda com relação às ciências, ponto que eu gosto particularmente de estudar, é o método, alguns métodos, algumas questões relacionadas à metodologia. Então, por exemplo, uma das questões da Marie, ela era a favor da especialização, era a forma de ela pensar, ela achava que expandia mais o conhecimento se a pessoa era mais especialista em alguma coisa. A gente vê aí uma relação bastante forte com a ciência mais materialista, essa influência então da especialização. Tá? Claro que a gente vê importante a especialização, mas também a generalização, para a pessoa ter uma visão de conjunto sobre aquilo específico que está pesquisando. Isso seria mais interessante. Outro ponto muito importante é o respeito às diferenças. Então a Marie, ela defendia muito que pessoas de diferentes culturas poderiam contribuir mais com o progresso da ciência como um todo, com o progresso do mundo. Ou seja, ela era bastante favorável, então, a multiculturas. Outro ponto relevante é que ela pensava em polonês, mesmo já vivendo na França há mais de 40 anos. Então, toda a linha de pesquisa dela, de raciocínio, a forma de pensar, ela manteve a elaboração do pensamento em polonês, a língua nativa. A gente passa um recado também, se alguém quiser fazer uma pergunta usando o microfone, está à disposição. Tá? Vocês só avisam que querem fazer a pergunta e aí pode fazer a gente passa o som aí para vocês perguntarem. No que diz respeito a publicações, a Marie, ela valorizava muito a gestação consciencial através de livros e ela publicou uma série deles. O primeiro, maior, mais relevante, foi uma obra que ela fez junto com Pierre Curie, que ela publicou, ela reuniu os materiais de Pierre Curie, que ela chamou de Pierre Curie, mas na verdade eles trabalharam muito em conjunto com esse material todo aí, cerca de 800 páginas. Depois, ela fez um tratado de radioatividade, publicado em 1910, com 971 páginas. Fez um livro interessante também, Radiologia na Guerra. E ela fez um livro também sobre a biografia do Pierre Curie, que é esse livrinho aqui, ó, do Pierre Curie. Deixa eu afastar um pouco. E esse livro, então, ele é um livro que ela fez uma biografia do marido e também ela fez notas autobiográficas. Voltar o som. Ela fez outro livro também, A Isotopia e os Isótopos, mais ligado à parte da química mesmo. E um ano após a dessoma, saiu publicado um outro livro, então, sobre radioatividade, que era o livro que ela estava trabalhando mais ao final da vida. Ponto interessante que, quando ela já estava com a saúde mais comprometida, ela praticamente se disponibilizou, em termos de agenda, para a escrita, ou seja, a prioridade da Marie Curie, mais ao final da vida, foi a escrita. Ela queria deixar registrado tudo que era possível, então, para as demais pessoas. Temos mais uma pergunta aqui, do Gustavo. A gente vê aqui, ó. Que trabalhos gargalo podem ser observados em superação nesta série X? A gente vai até abordar essa questão mais tarde, Gustavo. A gente já pode adiantar algumas coisas, depois a gente aprofunda aí alguns detalhes. Então tem as questões aí que a gente vê, talvez alguma coisa ligada a parte do relapso com o soma. Talvez isso aí foi um dos maiores defeitos, então, da Marie Curie. Ela, estando lidando com material radioativo, ela teve bastante indício suficiente para saber que aquilo causaria problemas para a saúde. E ela não tomou as devidas precauções. Então, pode ser que ela pudesse ter uma vida mais longa, mais prolongada, tendo contribuído ainda mais para a sociedade como um todo, para a ciência, se ela tivesse um cuidado maior com o soma. Talvez esse foi
um dos maiores trafares aí que a gente percebeu na vida da Marie Curie. Depois a gente volta a esse assunto, tá? Se a gente esquecer aí, a gente pede então para o Gustavo aí lembrar quanto a essa questão. Com relação à assistência, ficou bastante marcante, claro, além da assistência com o processo da ciência como um todo, mas na participação da Primeira Guerra Mundial, ela foi uma pessoa de destaque na área da saúde da Primeira Guerra. Ela trabalhou com raio-x, não que era uma especialidade que ela já conhecia, mas ao saber da guerra, ao saber que seria uma possibilidade, ela estudou como é que funcionava o raio-x e disseminou isso aí. Inclusive ela mesma trabalhava numa unidade móvel de raio-x que ela havia criado. Então ao todo foram aí cerca de 20 dessas unidades criadas, sendo que algumas dessas unidades chegaram a atender mais de 10 mil pacientes durante o período da guerra. Então bastante relevante a disseminação. A gente vai ver em seguida algumas fotos aqui dessas unidades móveis. A gente está com um pouco de delay de tempo, já está aí a foto, não, está carregando, agora sim. Então nós temos aí, mais à direita, ali a Marie dentro de uma dessas unidades, viatura radiológica, e depois mais embaixo uma outra foto, então, dessas viaturas que a Marie trabalhava durante a guerra. A gente vai passar mais algumas informações aí, sobre esse momento então que ela trabalhou na guerra. Além das viaturas móveis, ela ajudou a criar praticamente 200 postos fixos de radiologia. Ela instruiu pessoalmente 150 enfermeiras e durante a guerra visitou mais de 300 hospitais. Ou seja, ela foi muito ativa durante toda a Segunda Guerra Mundial. Bastante relevante isso aí, então, na vida da Marie Curie. Ou seja, a gente vê aí um saldo bastante positivo, uma contribuição muito grande no período da Primeira Guerra. Quanto ao posicionamento da mulher, nós já comentamos algumas questões aqui, a gente vai passar só mais rápido. A primeira mulher a receber, então, o título de física na Sorbonne, e ela participou da Royal Society. Ela foi 2 vezes Nobel e primeira mulher universitária. E são alguns destaques que a gente vê da vida da Marie Curie. No Brasil também, ela recebeu um título de honra, membro de honra, de Federação para o Progresso do Feminismo. Tá? Isso em 1926, quando ela esteve aqui. E no seu laboratório, em 31 de 37 pesquisadores, 12 eram mulheres. Ou seja, um número bastante expressivo. 1/3 das pessoas que trabalhavam no laboratório de ciência serem mulheres. Então ela incentivou muito que outras mulheres participassem aí da ciência. Isso foi bastante marcante então. Para a época, né, 1/3 das pessoas serem pesquisadoras, quando vocês viram lá que ela foi 2 mulheres só haviam se formado na Sorbonne, entre um universo de alunos de 9 mil, então a gente vê uma relação bastante forte aí para ela alavancar essa questão da mulher. Quanto às viagens, a viagem foi importante para ela no processo de divulgação científica. Então ela viajou por praticamente a Europa, muitos países, né? Toda a França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Holanda, Inglaterra, Itália, Suécia, Suíça, Tchecoslováquia, e ela veio para o Brasil e foi aos Estados Unidos também. Vamos carregando aí. Só um momentinho, está guardando aqui a questão do holossoma. Tá ok. Então, quanto ao soma, tá? Ela tinha um destaque grande na questão do soma, de habilidades, né, no que diz respeito à psicomotricidade. A Marie Curie, ela dançava muito bem, isso já indica
psicomotricidade boa e possui uma habilidade manual muito interessante também. Tem uma frase aí que diz que, praticamente diz que os grandes os pianistas não conseguiriam acompanhar a habilidade, a destreza manual que ela possuía na hora de manipular os elementos químicos. A gente quer dizer que isso aí, essa questão, é muito relevante para o papel da programação existencial que Marie Curie estava desempenhando. Por quê? Porque ela mexia com elementos atômicos, ou seja, ela mexia com unidades mínimas, fragmentos mínimos de um elemento químico. Então isso, claro que a habilidade manual era muito relevante nesse processo. Uma pessoa que fosse um pouquinho mais desastrada aí com relação à psicomotricidade não teria condições de fazer o trabalho que ela fez. Ou melhor, digo, uma pessoa mesmo normal não faria o trabalho que ela fez. Ela realmente usou essa habilidade que ela possuía para conseguir os progressos na ciência que ela fez. Então a gente vê aí, às vezes a gente pode não dar valor para uma questão que aparentemente seria secundária, mas no caso da Marie Curie foi muito importante, decisiva até, nas pesquisas que ela realizou, esse nível de detalhe e de destreza manual. A qualidade, então, do serviço que ela conseguiria realizar. A gente vê aí, tem novas pessoas, então, entrando, participando também, então, da palestra. O Emerson acabou de entrar, o Paulo Roberto, sejam bem-vindos. E fiquem bastante à vontade também para fazer qualquer pergunta. É só escrever, então, no chat, ao lado, aí à esquerda, onde vocês têm um ambiente onde possam estar fazendo as suas perguntas. Ficam bastante à vontade para fazer qualquer pergunta. Quanto à saúde, tá? Aí a gente havia comentado, então ela teve uma imprudência em relação à saúde. A gente comentou da radioatividade, mas num determinado momento ela também teve imprudência com relação à alimentação. No momento da vida dela, na época da Sorbonne, enquanto ela era estudante, ela chegou a desmaiar algumas vezes em função de que ela não se alimentava. Então ela era um problema também financeiro, ela tinha dificuldades financeiras, então ela praticamente não tinha o que comer, mas mesmo assim acabou sendo um relapso aí da parte dela chegar nesse nível então de comprometimento do sono. E a radioatividade a gente comentou então, e um ponto interessante é que o próprio marido, Pierre Curie, já tinha feito experimentos com o rádio, deixando um pouco de rádio no seu guarda-pó, e verificou que a pele ficou comprometida. E depois foram feitos mais experimentos e constataram que o rádio causava problemas. Então a Marie Curie teve várias percepções desse tipo. Outra percepção é que pessoas que usavam elemento químico rádio tiveram dessoma. Então ela acompanhou dessoma de algumas pessoas, trabalhavam inclusive em fábrica de relógios, que colocavam os ponteiros, o dígito do ponteiro, ele tinha um pouco de rádio para deixar mais brilhante. E algumas pessoas vieram a dessomar. Então isso a Marie Curie teve contato e ela não tomou talvez as devidas providências aí para proteger melhor seu sono. Ou seja, um certo relapso com relação à vida intrafísica. Tá? Outro ponto de destaque é na questão da energossomática, a força presencial. A gente vê aí um destaque muito grande pela presença, ou seja, uma mulher para se impor, para falar, para expor as suas ideias, naquela época precisaria ter essa variável, essa relevância aí da força presencial. Isso aí a gente verificou então que a Marie Curie possuía. Isso contribuiu, claro, para o progresso da ciência como um todo. Então a gente vê assim, o progresso que a Marie Curie fez para a ciência não é basicamente o elemento químico em si, o que ela mexeu, exatamente a pesquisa que ela fez. Mas esse universo todo de expandir a ciência como um todo, de possibilitar mais pessoas pesquisarem, de difundir a ciência, de criar métodos para a pesquisa, isso ela trabalhou bastante. Com relação ao psicossoma, a Marie Curie apresentava uma certa suavidade, ou seja, o jeito mais suave, mais doce em algumas situações,
Ela era corajosa para enfrentar várias situações, bem-humorada, tinha algumas imaturidades também do ponto de vista de timidez, em muitos casos. Ela precisou se superar muito para falar em público, para fazer as viagens, para realmente ser uma embaixadora da ciência no mundo. Ela não era bem, talvez, o que ela mais gostasse, não era a zona de conforto que ela possuía. Ela, então, teve um esforço maior para trabalhar com essas questões aí, um pouco em função da timidez, ela conseguiu superar isso aí, e a gente vê um destaque muito interessante nesse sentido. Ela tinha aspectos de teimosia, então a gente vê isso aí como um traço fardo, uma dificuldade que a personalidade da Marie Curie possuía. Vaidade, em alguns casos, a gente vê, por exemplo, essa questão da vaidade, mas quando ela ficou um pouco mais idosa, ela tinha dificuldade de ler, até mesmo de ouvir, e todo mundo no laboratório dela sabia dessas dificuldades dela, mas ela não queria expor de jeito nenhum, então ela ficava mascarando essa situação para não passar para as outras pessoas uma condição frágil que ela estava vivenciando naquele momento. Então a gente relaciona isso aí até um pouco com vaidade aí nesse sentido. Severidade, ou seja, quando as coisas saíam da ordem, ela era bastante severa, então, ou seja, uma rigidez bastante grande com relação às coisas estarem certinhas. Ela teve uma relação, no caso, com Lanvin, e ela teve ciúme nesse momento. Então, foi um envolvimento que ela teve após a dessoma do Pierre Curie, e nessa relação aí ela sentiu ciúme da esposa desse caso que ela teve. Então é um ponto aí que a gente vê também muito forte aí na questão do psicossoma. E um outro interessante é que ela tinha um tique de raspar as pontas dos dedos. Então ela fazia movimentos como se ficasse mexendo o dedo aqui, como eu estou mostrando. Então isso a gente vê sendo também aí um problema no caso da Marie Curie. Tá? Isso aí talvez em função até da própria questões da radioatividade. Então a gente vê que pode ter alguma relação aí de ela apresentar alguma coisa na mão, alguma irritação, mas que criou esse tipo de tique nervoso. A gente vai passar agora algumas questões do mental soma. Então, quanto ao mental soma, dá para destacar uma série de pontos aí na vida da Marie Curie. Por exemplo, a priorização. A Marie Curie, então, ela soube priorizar muito bem muitas das coisas da sua vida. Ela soube lidar com a priorização. Então, esse negócio de tirar coisas supérfluas, de amizades ociosas, de saber o que fazer, de ter um foco no serviço, isso a Marie, então, pode ser considerado exemplo. Não priorização em todos os sentidos, num processo mais abrangente, daquela priorização que a gente chama da inteligência evolutiva em todos os sentidos, não. Mas em muitos aspectos, a Marie Curie pode ser considerada uma pessoa exemplar do ponto de vista de saber priorizar. Dentro dos seus valores, ela conseguia fazer o que ela queria. Então, ela tinha um certo livre-arbítrio nos seus posicionamentos. Ela possui uma curiosidade sadia, multidisciplinar. Então, a gente falou lá que ela gostava da especialização, mas ela também tinha uma curiosidade por tudo. Não por tudo tão abrangente, mas ela era bastante abrangente aí na forma de estudo. Uma dica é que ela ganhou já prêmio Nobel em 2 áreas diferentes. Isso aí já demonstra então um certo ponto de multidisciplinaridade. Ela possui a ótima memória, em destaque essa questão da memória, e poliglotismo. Aos 17 anos, então, ela já falava o polonês, o russo, o alemão, o inglês e francês. Isso, claro, que contribui, então, para uma pessoa trabalhando mais com questões mentais somáticas. Ela possuía uma personalidade de líder, ela sabia trabalhar com a liderança. Do ponto de vista aí, a gente destaca a liderança
com variados. Liderança tem aspectos em vários tipos. A gente vê aí que do holossoma envolve, claro, questões do soma, questões do energossoma, do psicossoma e do mental soma. A gente dá destaque aí pelo tipo da liderança mental somática, ou seja, ela foi líder dentro de uma área de pesquisa, dentro de uma área da razão, dentro de uma área da logicidade, dentro de uma área da escrita. Então são esses pontos aí que a gente quer destacar para a liderança da Marie Curie. Tá, eu estou falando várias coisas aqui, mas vocês fiquem bastante à vontade aí também para fazer as críticas, as perguntas e as sugestões. Tá? Ela era uma pessoa bastante crítica, ou seja, sabia ler alguma coisa, entender, captar alguma ideia e ter o certo discernimento para saber se aquela ideia fazia sentido ou não. Ou seja, ela não aceitava logo de cara uma ideia. Ela procurava ela mesma verificar, constatar e refletir muito sobre aquilo que ela estava ouvindo. Tá? Possuía, claro, cientificidade, o jeito, a maneira, a forma dela trabalhar era bastante científica. A gente vê até cadernos de anotações, por exemplo, com relação às filhas. Ela anotava tudo, o que a filha comeu, o que a filha falou, o comportamento, se ela estava fazendo comida, ela anotava o que deu certo na comida, o que deu errado, como que ela poderia fazer melhor, tudo anotado em vários detalhes nos seus manuais de anotação. Então ela trabalhava muito com esse hábito do registro. Outra característica bastante forte é o autodidatismo. Isso a gente percebe em várias personalidades com esse perfil, muito próximo talvez da Marie Curie, ou seja, pessoas que estão à frente para serem pioneiras. Muitas vezes essas pessoas são mais autodidatas mesmo. A pessoa vai em busca do conhecimento. Tá? Praticidade no sentido de que, além de trabalhar com teorias, ela priorizava a questão prática, a questão do experimento. Então, por exemplo, no seu laboratório de pesquisa, ela produziu uma série de artigos, fez muitos, teve um nível de produção bastante elevado, mas destaca-se principalmente por meter a mão na massa mesmo para fazer os experimentos. Acabei não trazendo nenhuma foto aqui para mostrar, mas os experimentos para ela conseguir a separação do elemento químico do rádio era um trabalho duro, muito árduo mesmo. Ela trabalhava fora do galpão, lá onde seria o laboratório, onde ela trabalhava na época, e era tipo de um tanque, um tacho, e ela jogava material pesado lá dentro, tinha que ficar mexendo para fazer a separação desse material, para depois ir filtrando, fazer uma outra etapa do processo que era feito dentro do laboratório. Mas ela trabalhava realmente com um trabalho bastante pesado mesmo, em todo o processo aí da sua pesquisa, nessa fase mais inicial da pesquisa. E outro ponto em destaque, em relação com o mental soma, é o posicionamento de ética e de responsabilidade. Aí eu coloco entre parênteses, no exemplo, a questão da devolução do valor da bolsa de estudos. Então a Marie conseguiu, para o segundo curso superior, ela conseguiu uma bolsa de estudos para se manter na Sorbonne. Ela ganhou do governo da Polônia e ela foi pioneira nesse sentido, surpreendeu. Ela não precisaria retribuir isso aí, mas assim que ela conseguiu dinheiro, ela, depois de se formar, ela colocou como prioridade devolver o valor que ela tinha recebido do governo da Polônia para seus estudos. Ela fez a devolução desse dinheiro para o governo. Então a gente vê aí um ponto bastante relevante desse posicionamento em termos até de ética, em termos até de retribuição, ou seja, ela é uma personalidade que a gente pode caracterizá-la como sendo uma pessoa mais doadora. Ela era preocupada mais em doar do que receber. Então, um ponto relevante aí no tipo, no estilo, na personalidade da Marie Curie. Com relação à análise das inteligências, a gente vê uma série de inteligências, então, bastante desenvolvidas pela Marie Curie. Uma delas é a inteligência econômica. Ela possuiu até uma necessidade de ter essa inteligência econômica, de desenvolver,
mas ela era uma pessoa que sabia trabalhar muito bem com o dinheiro, saber lidar, então, no sentido de conseguir manter, conseguir render esse dinheiro, conseguir aplicar. Então, próprios investimentos no próprio laboratório, no Instituto do Rádio, a forma como ela conduzia isso, as questões das viagens, a questão de casa, ou seja, de não ter um esbanjamento maior e sim utilizar o dinheiro para as gestações conscienciais. Então, isso aí a gente vê uma forma bastante saudável até de lidar com o dinheiro. Uma outra inteligência, fica óbvia no caso da Marie Curie, essa inteligência mais lógica e matemática, dentro da área de pesquisa, então, que ela trabalhou. A inteligência psicomotora, nós já até descrevemos um caso, e um tipo de inteligência que a gente coloca aqui, ou aponta, é essa inteligência mais investigativa ou científica. O que é isso? É esse espírito científico, a pessoa que quer saber das novidades, a pessoa que quer descobrir alguma coisa, a pessoa que não se contenta em existir uma dúvida na frente dela, ela quer tentar buscar aquilo instiga a pessoa, mexe com a pessoa e ela tem motivação para querer resolver aquilo. Então isso aí a gente vê ao longo de toda a vida da Marie Curie, ela possuía essa capacidade investigativa e um ponto muito importante, um hábito importante, saudável nesse processo investigativo é o método de anotar experimentos, tá? Aí a gente já comentou até da receita culinária. São exemplos, então, que a gente traz dessa questão mais, digamos assim, das inteligências, das habilidades, então, que ela trabalhava. Agora a gente faz um paralelo entre algumas questões, então, mais maduras e imaturas. Aí entra a pergunta que o Gustavo havia comentado antes, a gente pode trabalhar um pouco esse paralelo, talvez expandir algumas ideias. Então, por exemplo, valorizava as gestações conscienciais, que são as GESCONs. O que é isso? Ela valorizava muito os livros, a escrita, ela priorizava isso. Além dos livros lá que a gente escreveu, uma série deles, ela trabalhou muito, então, com outras produções. Deixa eu só buscar aqui um trecho que a gente tem aqui. Ela escreveu uma série de artigos junto com a Pierre Curie e ela também trabalhou, ela produziu uma série de artigos também. Então, eu ia só buscar o número daquele artigo, mas foram vários artigos, além daqueles livros, então, que eram basicamente que eram chamados as comunicações científicas, correspondências científicas. Isso começou antes com as correspondências, depois ela foi uma das pessoas que trabalhou justamente nesse grupo de cientistas, que começaram a estabilizar melhor, ou ver como melhor desenvolver a ciência, e aí começaram a organizar mais os artigos científicos, as publicações científicas. Inclusive, uma das publicações foi a publicação sobre o próprio rádio, sobre o elemento químico, então, que ela desenvolveu. Mas foram vários avanços, então, que ela fez com relação à escrita de experimentos científicos. Isso como uma atitude madura. Como um outro lado imaturo, a gente já vai colocando aí, fazendo um ping-pong nessa ideia, ela desconsiderou os efeitos nocivos da radiação em sua saúde. Então, esse ponto a gente já havia comentado também. Quanto à atitude madura, ela possuía aquilo que a gente chama do loc interno, ou seja, local of control, o local de controle interno. Ou seja, para ela valia o que ela pensava. Então, ela seguia a vontade dela e que a gente vê uma certa autonomia no seu processo de livre-arbítrio. Isso bastante positivo, então, para ela conseguir realizar o que ela conseguiu. A característica da assistencialidade, então, dela pensar nos outros, na Primeira Guerra Mundial ficou bastante marcante. O próprio processo de querer produzir, de querer fazer os livros, fazer as gestações, isso ela sabia que era para a humanidade, não era algo só, alguma coisa para ela. Inclusive, o elemento químico que ela descobriu, ela não patenteou, ela justamente achava, né, que seria incoerente patentear alguma coisa que é para a humanidade utilizar como benefícios. Tá?
contraponto aí na imaturidade, a gente coloca, não exatamente sobre esse processo da assistencialidade, tá? Mas uma outra característica imatura é que a questão da alexitimia, ou seja, uma certa dificuldade em algum nível, tá? Uma certa dificuldade em transmitir em palavras os seus sentimentos. Talvez isso fosse uma característica aí da Marie Curie. Então, uma característica aí nesse caso de imaturidade do psicossoma. Um ponto positivo de atitude imatura, a gente destaca o hábito de fazer exercícios físicos. Talvez isso aí contribua então para a saúde da Marie Curie como um todo. Ela desde cedo, também o próprio pai já incentivava isso. O pai dela reunia a família, quando criança, para todos participarem então de sessões de ginástica. Então toda noite, todos os dias eles faziam exercício físico e a Marie Curie continuou então a minha imagem está parada aqui para mim. Tá. Boa tarde, nós tivemos uma queda no sinal. Eu passei lá para a última slide, mas a gente vai voltando aos poucos agora, só para não precisar passar por todos os slides. Então nós só retornamos aqui aos poucos. Eu já, quando chegar na transparência que a gente estava, eu continuo aí com a apresentação. Só uns segundos então, para a gente retornar nesse ponto. A gente estava ainda falando daquele paralelo entre as suas maturidades e imaturidades. Então a gente comentou, já havia comentado lá da questão da alexitimia como um ponto negativo, a questão do mental soma favorável no ponto de vista da cientificidade, são características então que destacaram. Um ponto positivo que eu gostaria de falar da Marie Curie, ela é lembrada por praticamente todos os biógrafos, é a determinação. Ela é uma pessoa muito determinada. Então, por exemplo, são vários livros que falam sobre a questão de ser uma pessoa mais obsessiva. Então, por exemplo, aqui, ela tem Obsessive Genius, é um dos títulos de livro então que a gente está vendo aqui, tá? Então esse livro, assim como outro, tem outro que é Marie Curie, uma grande obsessão, ou seja, são pontos que a gente vê aí, os próprios nomes de livro às vezes sugerem quem foi uma pessoa. Já nessa linha, a gente traz aqui, esse outro livro, The Value of Learning, tá? Ou seja, o valor da aprendizagem. Aí são pontos que fazem, caracterizam, meio que indicam quem foi essa personalidade da Marie Curie, tá? A gente está voltando ainda, só lembrando para quem chegou agora, tá? A gente está só passando aqui alguns slides, daqui a pouco a gente chega naquele ponto que a gente parou, a gente prossegue ali com os demais slides. Então a gente estava aqui, a questão do universalismo, e um ponto legal também da Marie Curie é a motivação trabalho-lazer, esse trinômio, ou seja, ela gostava de trabalhar, ela fazia isso como hobby, como lazer, como gosto. Tá? O apego, um ponto negativo, ou seja, ela mudou-se próximo de um cemitério após a dessoma do marido. Isso a gente vê como um traço aí negativo, mais ligado ao apego da personalidade da Marie Curie. Tá ok? Então a gente vê aqui um processo interessante, muitas vezes na conscienciologia a gente valoriza e dá destaque para os processos da multidimensionalidade. A gente pode dizer que ela teve alguns contatos aí com a multidimensionalidade, mas não. Então, nesse caso aí é mais uma percepção de possessão, de assédio. Sinto tudo muito interessante, com verdadeira violência física, mas depois me reergo, me sacudo, o vigor da minha natureza vence e fico com a sensação de saída de um pesadelo. Primeira regra, não deixar-me abater nem pelas criaturas, nem pelos acontecimentos. Então aqui a gente coloca uma hipótese, algum tipo de relato que ela fez de alguma percepção de possessão, e talvez até recorrente uma situação dessa, e a gente vê aí o processo já que ela faz da cientificidade, a maneira dela lidar com isso, ou seja, ela não quer se abater por essas situações. Tá? Ou seja, um posicionamento, ela quer colocar a vontade dela sobre a vontade de uma consciência da qual ela não tem uma confiança. Isso é bastante correto, então, nesse sentido.
Outro ponto com relação à multidimensionalidade foram as sessões espíritas da Eusapia Palladino, que ela participava. Quem era mais interessado até era o Pierre Curie, o seu esposo. A gente não falou, acabei não falando aí durante a palestra, mas o Pierre Curie, ele dessomou mais cedo, ele sofreu um acidente, foi atropelado por uma carroça e dessomou, então aí mais cedo, no caso na vida da Marie Curie. Depois a maior parte do trabalho mesmo científico ela fez sozinha, não junto com Marie Curie. Embora os trabalhos que ela ganhasse, por exemplo, o primeiro prêmio Nobel, foi junto com o Pierre Curie. Tá? E o Pierre Curie tinha mais interesse até pela multidimensionalidade que a própria Marie Curie. A Marie Curie não era tão interessada não em estudar questões da multidimensionalidade, mas já o Pierre Curie era bastante interessado até, principalmente para ver os casos, as sessões espíritas da Eusapia Palladino. Interessante que ela teve muito contato com o pessoal da França, no caso do Charles Richer, então ele de alguma forma acompanhou lá os experimentos que ele fazia sobre telepatia, telecinesia, ectoplasmia. Ela teve contato então com esses autores, com esses professores da Universidade de Sorbonne que eram ligados a esse tipo de estudo, aí, no caso na época a metafísica também. Alguns autores também comparavam as energias com radioatividade de alguma forma. Tá? Então, ou seja, o fato de ser algum raio que atua de forma invisível, eles até diziam que isso chega a excitar alguma célula nervosa. Mais ou menos a gente vê uma relação até com o processo da energia. Aqui não é exatamente uma pesquisa da multidimensionalidade, mas a gente vê uma relação forte com o tipo de pesquisa que esses pesquisadores da época realizavam. Havia uma certa similaridade com algumas percepções dos elementos radioativos, tá? Principalmente essa influência desse elemento radioativo atuar numa questão aí mais subatômica. A gente coloca a hipótese, até no caso do Pierre Curie, dele ter tido uma macro-PK destrutiva, tá? Ou seja, do acidente ter sido aí um acidente de percurso, no caso da dessoma dele. Tá? Então, na noite anterior a ele dessomar, ele justamente havia comentado que ele estava no momento da vida dele de na sala da PEX, e a gente vai reiniciar então com essa pergunta enquanto a gente volta os slides. Então a pergunta é o seguinte: se teve algum trafar que ela superou? É uma pergunta bem interessante, a gente coloca até como uma hipótese aí nessa pesquisa, de que justamente ela fez uma parte um pouco a mais do que estava previsto, talvez, para ela ter feito na vida. Pelo menos nesse ponto, pelo menos nessa questão. Não quer dizer que ela necessariamente completou tudo que ela precisava fazer, mas num ponto específico parece que ela fez alguma coisa que ela não estava preparada e aí superou um trafar, que era o seguinte: aquelas viagens mais científicas e a divulgação, a propagação da ciência como um todo, ali ela precisou muita superação para enfrentar. Tivemos 2 quedas aí seguidas, a gente já está voltando. Então, é o seguinte, a gente está só concluindo aquela pergunta anterior do Gustavo, e já em seguida já temos mais uma pergunta também, a gente já vai estar respondendo. Que é o seguinte: a primeira é aquela questão então dela ter superado. Parece que naquelas viagens ela conseguiu superar muita coisa da sua vida então. Tá? Então ela fez algumas coisas aí, principalmente ela superou esse processo da timidez. Isso foi um ponto relevante. E outra pergunta que a gente recebeu se tiveram relatos, então me corrija se estiver errado, tá? Se tiveram relatos de pessoas que perceberam parece que voltou. Eu vou só carregar o último slide e deixar parado, deixar nesse slide aqui. Talvez os slides aí estejam comprometendo alguma coisa na hora de passar de um para o outro, quando tem lá mais fotos.
Eu vou deixar fixo aqui, a gente está abrindo então para perguntas, tá ok? Então é o seguinte, eu já vou estar respondendo essa pergunta do Gustavo. Eu não sei, viu, Gustavo, se tem mais pessoas então que já viram ou perceberam alguma questão mais direta, mais clara, mais nítida da Marie Curie. Tá? Então fica um pouco em aberto, a gente tem algumas hipóteses de percepção, mas nada muito claro não. Mas em relação ao Olipensene, tal, a Concierge mesmo da Marie Curie, eu não tive mais nenhum contato direto não. Eu não sei alguém que possa ter tido, tá? Nunca ouvi nenhum relato mais direto assim no caso da Marie Curie. Tá? Não sei se você sabe de alguém ou se a dúvida é mais aberta. Então tá ok. A gente está abrindo, já estamos mais ao final da conferência. Se mais alguém tiver perguntas, vocês podem ficar aí à vontade, então, para fazer as perguntas, já que a gente está mais ao final da conferência. Eu estou mudando aqui o slide, vou mudar lá para... mudei um só, mas vou lá para o final agora. Eu vou passando mais algumas informações, aqui só está o último slide da transparência. Depois vou voltando devagar ali, talvez para não sobrecarregar, não sei qual foi o problema aí que caiu a questão. Temos uma pergunta aqui, o Anthony. Desses livros que você mostrou, qual deles você indicaria para uma pessoa começar a conhecer sobre Marie Curie? Legal a tua pergunta, Anthony. Eu acho interessante o seguinte, eu costumo estudar biografias da seguinte forma. Eu gosto primeiro de ter uma visão geral da pessoa, ou seja, primeiro eu leio ou um artigo falando sobre ela, uma pequena biografia, ou um livro muito simples sobre a Marie Curie. Então, por exemplo, um livro mais juvenil, um livro que fala pouca coisa. Por exemplo, eu não trouxe aqui o livro não, tá? Tem um livro aqui mais simplesinho, mas aí depois, a pessoa já gostou, já conhece, já tem uma visão geral de quem que vai pesquisar, aí o primeiro livro que eu acho legal para estudar é esse livro clássico aqui, esse que eu havia mostrado mesmo, que é esse da filha dela que escreveu. Então esse livro ele é relevante por quê? Primeiro, ele é uma biografia clássica da Marie Curie. Praticamente todos os biógrafos escreveram comentando esse livro aqui. Então esse livro aqui é o mais citado em todas as demais biografias, todas elas citam esse livro, porque ele foi um clássico então da vida da Marie Curie. E outra característica é que ele realmente está bem escrito. Tá? A filha dela escreveu bem. Então isso é um ponto aí relevante. Então esse seria talvez o primeiro livro, esse livro, Madame Curie, escrito aí pela filha da Marie Curie. A gente está passando alguns outros livros aí, ainda não são esses livros, tá? Que a gente, depois quando chegar na foto desse livro, eu mostro aí para você novamente. E aí eu acho que outros livros, tem um livro também interessante, esse livro da Susan Quinn. Tem mais uma pergunta aqui, eu já vou passar para a pergunta da Dai. Esse livro também da Susan Quinn, Marie Curie, Alive. Ele é um livro que parece que já está traduzido também para o português. E esse livro é interessante, só que tem que dar um desconto. Eu achei que ele pesa um pouco na questão da crítica com relação a algumas posturas da Marie Curie. A forma de como a autora conduziu, eu achei que às vezes ela carregou nas tintas em algumas situações. Mas queira ou não, é um livro bastante interessante para ser lido também. Uma dúvida aqui então da Dária Tereza. Saberia dizer se ela já ressumou novamente? Não, Dária, eu não tenho essa informação. Tá? Precisa de mais pesquisa aí para passar essa informação. Pelo tempo, até é provável que ela já tenha até tempo para ter ressumado novamente. Mas é uma informação ainda que não, a gente não sabe passar. Não. Se tiverem mais perguntas, a gente está aí à disposição. Estamos retornando ainda alguns slides, né? Algumas frases que então,
Estamos aguardando para ver se tem alguma pergunta que a gente possa estar trabalhando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler só mais um pouquinho. Deixa eu só concluir também. Só um segundo, eu vou estar buscando aqui um slide para fazer uma conclusão, só um segundinho. É o meu computador mesmo. Bom, gostaria de pegar algumas questões ali sobre a ProEx, algumas questões, mas a gente vê aí, principalmente importante no caso da Marie Curie, é que a impressão que a gente tem é que ela conseguiu fazer muito daquilo que ela havia se proposto, conseguiu cumprir muitas coisas aí dentro do estudo da proexologia. A gente vê então ela como sendo uma pessoa também exemplar para estudar até mesmo se ela foi uma pessoa completista, tá? Então fica aí as dúvidas. O ponto mais crítico dela mesmo foi o relapso com relação ao soma, tá? Então tá ok. A gente agradece aí a presença de todos, a presença da Dália, com as perguntas também que fez ao longo aí da palestra, o Emerson, Marconi, Rodolfo, a Sandra, o Will, a Elvira, a Florença, Luiz Carlos, Mariago, Maria do Carmo, e Neander, tá? E a Sônia também. Então a gente agradece aí a participação de todos na palestra. A gente convida para a próxima palestra, vai ser uma palestra do professor Laine Losch, no próximo sábado, e estão todos convidados então. Tem aqui uma pergunta, desculpe, você pode até já ter respondido essa pergunta, não consegui entrar desde o começo, tá ok, Emerson? Porque a pesquisa da biografia da Marie Curie, já que ela é tão eletronáutica. Então aí a gente coloca, viu, Emerson, é o seguinte, ela era eletronáutica, mas ela tinha muitos aspectos até de inteligência evolutiva, até relativamente bem desenvolvido, ou seja, ela é uma pessoa exemplar em muitos aspectos aí. Então a gente vê assim, entre as mulheres biografadas, entre essas mulheres que a gente pode estudar de biografia, certamente a Marie Curie é uma das principais biografadas aí que a gente encontra, ou seja, uma pessoa de mais destaque, de mais relevância, de mais até serenidade, postura madura, um exemplo realmente de pessoa. Então a gente consegue obter através da pesquisa, mesmo sendo eletronáutica, muita coisa para estudar. Então quando a gente estuda a biografia, a gente quer justamente isso, aprender quais são os trafores que ela possuía. Então a gente vê aí, por exemplo, eu faço uma comparação comigo. Quantos traços ela não possuía, muito mais avançados do que eu estou apresentando hoje e agora, mesmo com esse conhecimento todo que a gente está tendo aí. Então, isso que a gente vê como relevante aí para a pesquisa. Como eu posso aprender mais através da vida da Marie Curie? A ideia é que tem muita coisa aí para expandir. Então, a gente consegue expandir muito esse conhecimento. A pesquisa de biografias é bastante rica nesse sentido da nossa expansão da percepção do mundo, ou seja, a partir do momento que a gente começa a perceber outras pessoas, olhar outras pessoas com os outros olhos, a tendência é a gente começar a refletir mais sobre aquilo que a gente está fazendo hoje, com todas essas condições favoráveis que a gente tem hoje. Por exemplo, luz elétrica a gente tem, que maravilha. Então, o quanto que ela não estudou lá com lampião, tá? Com luz queimando óleo lá. Então isso, com luz de vela ela estudou. Então muita coisa assim que ela precisou suar muito, aquele famoso suar sangue que a gente conhece, isso ela é uma pessoa exemplar. Então, claro, fica a dica aí para a pesquisa. Tá?
Então o Will já colocou, já fez a divulgação da pesquisa. Não sei se para o Emerson aí ficou respondido, se era essa